Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos, assentados, aprendermos aos pés de Jesus. Hoje eu queria deixar uma mensagem muito poderosa ao coração das vovós, das mamães, daquelas que ainda não são também, que um dia vão ser, e daquelas que têm os seus sobrinhos, que têm crianças perto de si, ou que são mães espirituais de alguma forma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado com aqueles que Deus colocou debaixo da nossa autoridade. Como você é como uma avó? Será que você é uma avó que faz tudo o que seus netinhos querem? Será que você é uma avó que vai contra a palavra de autoridade do seu filho ou da sua filha? Será que você é uma mãe que abriu mão da sua autoridade e fala, não, eu deixei a criação para minha mãe, ela é a avó e ela vai me ajudar a cuidar dos meus netos. Não confunda ajudar com você tomar posse daquilo que o Senhor te deu e você está à frente daquilo tendo ajuda. É diferente de você deixar aquilo que Deus deixou para você nas mãos de outro para cuidar. Então hoje, seguindo aí as séries Mulheres da Bíblia, nós vamos estar falando de duas mulheres muito especiais. Porém, antes eu quero deixar um versículo para você que está em 1 Timóteo 5, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a própria fé e é pior do que o descrente. Então, que palavra, hein? Você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Ou você deixa para terceiros cuidarem daquilo que é o mais precioso na vida de uma pessoa depois de Jesus Cristo? Porque o mais precioso, sabe, depois que você conhece Jesus, você passa a ser alguém diferente. Você passa a ser alguém que vai trazer a diferença sobre essa terra. E algo mais poderoso ainda é quando você deixa um legado de aprendizado, um legado espiritual na vida daqueles que Deus confiou a você. Como você tem cuidado? Aí você me diz assim, Adriana, eu cuido, eu dou banho, eu dou comida, eu alimento, eu levo para a escola, mas eu estou te perguntando, você tem semeado na vida espiritual dos seus filhos, dos seus netos? Saiba que isso também é uma responsabilidade das avós. A avó não foi feita só para mimar netinho, né? E isso nós vamos aprender hoje com a história dessas duas mulheres, mãe e filha, né? Eunice, mãe de Timóteo, e Lloyd, avó de Timóteo. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa vida dessas mulheres através das cartas de Paulo. Antes eu quero lembrar que em Atos 16:1, né, Lucas começa a relatar como foram as viagens de Paulo. E em um determinado momento, Paulo se afastou de Barnabé e ele foi com Silas para fazer a sua segunda viagem missionária, vendo aquilo que foi edificado no coração das pessoas, vendo se essas pessoas permanecem ou não na fé. E em Atos 16:1, a palavra nos fala: e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então eu começo agora a falar com você sobre a vida de Timóteo. Na primeira viagem que Paulo fez, ele fez acompanhado de Barnabé, ele encontrou ali uma família. E essa família que ele encontrou tinha um jovem chamado Timóteo. E então eles foram embora. Quando eles voltaram, em Atos, no livro de Atos, a palavra fala que eles então, Paulo e Silas, encontraram com Timóteo, que era o discípulo que eles tinham deixado. Só que esse discípulo, ele era filho de uma judia com um pai grego. E aí eu começo a deixar uma duvidazinha na sua mente. Você às vezes fala assim, eu não coloco nenhuma palavra de Deus na vida do meu filho, porque eu vou deixar meu filho escolher o caminho dele, quando ele envelhecer, quando ele tiver maior de idade. Eu vou te falar que você está entrando aqui o que está escrito em 1 Timóteo 5, onde você está
deixando para trás, deixando de cumprir aquilo que o Senhor te chama para fazer, cuidando dos seus, da própria casa, e isso te torna pior do que um descrente. Porque aquilo que você tem para você, que é a verdade, você não pode deixar que o outro seja conduzido de uma forma diferente, porque depois quando você for plantar, você vai ter que arrancar o que já foi plantado, o que foi errado. Você entende isso? Quando você for plantar no coração de uma criança, aquele coração está puro, aquilo você coloca o que é a verdade, vai dar frutos da verdade. Mas se você deixa que o mundo plante no coração do seu filho, para que quando ele for mais velho, ele escolha o caminho que ele quer, apesar de você falar, não, mas eu creio em Deus, você está errado. Porque você vai ter um problema muito maior, porque você vai ter que arrancar tudo aquilo que o mundo plantou de erro na vida do seu filho. E isso vai trazer muita angústia para o seu coração e um trabalho muito maior. Então, nós vimos aí essa mãe, que ela era casada com um homem grego, que não era temente à palavra de Deus. E mesmo assim, ela insistia em ensinar o seu filho a fé que estava dentro dela. Qual é a fé que está dentro de você? Em que você tem se apoiado? Você ama verdadeiramente a palavra de Deus a tal ponto que é a verdade da sua vida e que você fala, eu não posso deixar de falar a verdade para o meu filho, ou para minha filha, ou para o meu neto, ou para minha neta? Então eu vou te falar um pouquinho sobre Lloyd e sobre Eunice. Em 1 Timóteo, Paulo, ele deixa, em 2 Timóteo, Paulo envia essa carta para Timóteo. E aí ele fala com Timóteo assim, ele falando para Timóteo, conduzir as pessoas. Então lá em Atos nós vimos que ele volta àquela cidade e ele encontra ali Timóteo, um discípulo que tinha sido ensinado pela sua mãe judia e pela sua avó judia, e que apesar de ser filho de um pai grego. Aí então, o que ele faz? Quando ele está distante, ele viu a grandeza daquela pessoa, e aí quando ele volta, ele vê, quando ele estava distante não, quando ele voltou lá em Atos, ele viu como Timóteo era. E aí, então o que ele fez? Ele chamou de Timóteo para estar andando com ele. Timóteo então começou a fazer as viagens junto com Paulo. E um dia Paulo não pôde estar com Timóteo, Paulo estava preso, e Paulo começa a enviar as cartas. E na segunda carta aos Timóteos, Paulo então, ele escreve a seguinte frase, capítulo 1, no versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo então começa a chamar Timóteo, continua fazendo a obra, continua fazendo a obra da verdade que você aprendeu com a fé não fingida que habitava na sua mãe Eunice e na sua avó Lloyd. Paulo, ele teve a percepção que Timóteo, ele foi ensinado por essas duas grandes mulheres. Coisa que devia ser muito difícil na época, porque muitas mulheres não sabiam ler. Porém, essas mulheres, elas tinham todo o Velho Testamento, né, que as pessoas conheciam. No Velho Testamento se esperava a vinda de Jesus Cristo. De repente chega Paulo e começa a anunciar que ele teve um encontro com esse Jesus que morreu e que ressuscitou e que era o Jesus do Velho Testamento que todo mundo estava esperando. Essas mulheres abriram o coração para esse Jesus. Essas mulheres que eram tementes a Deus e que antes ouviam a palavra de Deus e que ensinavam para o seu neto e para o seu filho, elas então entenderam que o tempo que elas esperavam tinha chegado, que Jesus já havia vindo, me perdoe. Porém, imagina naquele tempo, ela era uma judia, muitos judeus não reconhecem até os dias de hoje a vinda de Jesus Cristo, eles ainda aguardam o Messias, porém essas mulheres entenderam essa verdade que fez com que Timóteo viesse a ser um discípulo
de Paulo para que ele viesse então deixar uma carta escrita a Timóteo, que hoje ensina a nossa igreja através das cartas de Timóteo. Ensina, foi tão importante que hoje ela traz ensinamento, está aqui na palavra de Deus essas duas cartas. E aí então, olha o que está escrito aqui em 2 Timóteo 3, no versículo 15, 14 e 15. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo então deixa esse ensinamento aqui, dizendo que Timóteo, ele havia aprendido a palavra desde pequeno. E aí você vira para mim e fala assim, meu filho não está pronto para receber a palavra. Sim, o seu filho está pronto, porque Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. E ele também falou em Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e que quando velho não se desviará dele. Então, se você se omite nisso, você está permitindo que o seu filho vá para outro caminho. Às vezes você está no caminho e não tem coragem de levar o seu filho para o caminho, por causa do seu marido, ou por causa da sua mãe, ou por causa das pessoas que te cercam. Você está errado. Ou talvez você simplesmente não anda no caminho e fala com seu filho, vai lá, segue naquele caminho. Também você está errado. Você tem que seguir junto com ele. Mesmo errando, tropeçando, levantando, e o seu filho precisa conhecer uma fé verdadeira que habite dentro de nós, dentro de você. Às vezes existe hoje, sabe, avós que foram avós que, quando mães, elas maltrataram suas filhas. Elas eram as mães narcisistas e hoje elas querem continuar sendo uma avó narcisista. Então hoje, para ferir a filha ou o filho, ela passa por cima da autoridade dos filhos, dos pais, e ela fala mal da sua própria filha com seus netos. Ela traz a divisão dentro da família. Se o neto faz uma pirraça e a mãe quer falar com o filho que ele está errado, a avó passa por cima e fala, não, deixa ele. Vou te falar, vovó, está na hora de você amadurecer o seu coração e deixar o seu filho crescer para conhecer a verdadeira palavra do Senhor, para que ele venha honrar você no futuro e venha honrar sua filha. Existem avós também que amam tanto as filhas ou os filhos que eles reproduzem na imagem dos netos os filhos pequenos. E aí eles querem mimar os filhos, os netos o tempo todo. Você está estragando uma obra de Deus nessa terra. E aí a gente vê nessa mulher, a avó Lloyd, que provavelmente ensinou a Eunice, sua filha, e Eunice ensinando Timóteo, e as duas caminhando e ensinar e deixar um legado. Às vezes você hoje preocupa com a sua vida profissional, preocupa com a sua casa, com a arrumação de tudo, preocupa com os seus bens, mas você esquece do seu filho. Você pensa em ser, sabe, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós modificamos o nosso ser. Sabe para quê? Porque através dessa transformação do nosso ser, nós vamos conseguir deixar um legado para que outras vidas sejam transformadas. Eu acho que não tem coisa melhor do que você olhar para trás e ver o que você deixou para trás. É algo assim tão maravilhoso, é surpreendente você saber que existe um Deus que quer usar você para ensinar outros. E você olhar para trás e falar, eu consegui cumprir esse ministério que Deus colocou na minha mão, porque a família é o seu principal e primeiro ministério. Para você que está aqui comigo no Instagram, vem embora aqui pro YouTube e vamos continuar com a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Então, nós vamos olhar a nossa vida e vamos falar com o Senhor. Senhor, eu quero deixar um legado espiritual. Às vezes você está cuidando do físico, do lado de fora do seu filho. Você supre as necessidades do seu filho com tudo que ele precisa ter.
mas você esquece que você precisa ensinar o seu filho a ser. Sabia que ser é muito mais do que ter? O ter, um dia tem, o outro não pode não ter mais. Hoje você pode ter um ótimo carro, amanhã pode não ter mais. Hoje você pode ter uma ótima casa, amanhã pode não ter mais. Pode ter ali um ótimo emprego, amanhã ser retirado. Deus abençoe que isso não aconteça com você. Mas as coisas passam, ficam velhas. O iPhone de última geração, ano que vem não vai valer nada. O seu carrão, ano que vem vai ter que trocar as peças. Mas aquilo que você deixa registrado no coração do seu filho como verdade, como fez Eunice, como fez Lloyd, ensinando a ser dentro do conhecimento e dos princípios da palavra do Senhor, você vai colher grandes frutos. Porque o ser, ele ultrapassa o ter, sabe? E o brilho, a presença de Jesus vai acompanhar a sua geração. Olha que tremendo, né? A sua geração, ela vai ser bendita até 1000 gerações. Comece esse trabalho dentro da sua casa. Deixa de pirraça com a sua nora, ou com seu filho, ou com seu genro, mas cuide do seu neto como sendo algo que você vai deixar dentro do coração dele, a marca da palavra de Deus, para que ele viva uma vida com dignidade, para que no momento de dificuldade da vida dele, ele não seja um filhinho criado cheio de mimimi, que infelizmente a gente vê hoje tantos jovens suicidando. Sabe por quê? Porque não tem a base das dificuldades serem vencidas quando criança. Você quer suprir tudo para ele, mamãe, você quer suprir tudo para ele, vovó. E aí quando o seu filho, ou quando o seu neto, quando você não puder dar, ou quando você já não estiver mais aqui, ele vai ficar frustrado, sabia? E as pequenas frustrações fazem de nós pessoas melhores. Então, às vezes a gente impedir um sofrimento pequeno, nós vamos impedir que uma vida seja retirada lá na frente, porque muitos jovens hoje caem em depressão quando eles descobrem que eles não podem mais ter, porque eles só se preocuparam em ter. Ou às vezes eles tiveram tanto, que chega a uma certa situação, uma certa altura da vida dele, que já não tem mais prazer em ter, porque não foi semeado o que ele é, quem ele é, como ele deve ser, qual caminho ele deve seguir. Se você conseguir passar para os seus netos, para os seus filhos, para as suas filhas, para as suas netas, você vai estar deixando um legado espiritual. Quando vierem os balanços, quando vierem as altas tempestades, os maremotos, se ele estiver ligado em Cristo, se ele estiver com a base, se ele estiver ali agarrado na pedra que é Jesus Cristo, na rocha firme, gente, pode vir o vento que for, ele não vai se desfalecer. Ele pode entristecer, mas ele se fortalece e ele recomeça. Recomeça. Sabe? Se você ainda não tinha percebido isso, que você de alguma forma, por amor, você tem estragado os seus netos ou seus filhos, recomeça. Há tempo para recomeço. Há tempo para não e há tempo para sim. E há tempo para você se assentar e ensinar o maior legado para o seu filho, que é a palavra de Deus. Quando Paulo disse a sua avó e a sua mãe que tinha uma fé não fingida, seja forte, mulher, seja guerreira, para transmitir uma fé não fingida. Que mesmo em meio a lutas continua crendo. Eu creio, filho, porque existe um Deus no céu. E esse Deus, quando nós clamamos por Ele, Ele habita aqui dentro de nós e Ele está conosco. Mesmo que o mar balance, nós continuamos firmes. Sabe por quê? Porque Jesus que está no nosso navio, Jesus que está no nosso barquinho. E olha o que aqui na palavra do Senhor a gente pode encontrar quando Timóteo fala, né, que se você não consegue cuidar dos seus e da sua própria casa, você tem negado a sua própria fé. Quando Paulo fala isso, porque de alguma forma você às vezes tem se preocupado tanto em passar horas com seu netinho, sorrindo, brincando, falando fofinho da vovó, mas está esquecendo de ensiná-lo. Às vezes nós vivemos hoje num mundo que as mães saem para trabalhar e que a maioria das crianças são mesmo criadas com os avós. Porque as avós hoje são aposentadas e elas vão querer curtir o netinho. Que coisa maravilhosa!
você ter essa oportunidade da sua mãe estar te ajudando. Que coisa maravilhosa, vovó, você ter a oportunidade de cuidar do seu neto. Mas cuide de verdade. Não cuide só do lado de fora. Não mime, sabe? Deixa o carinho para aquele momento de carinho, mas na hora da pirraça, deixa ele lá, porque o não é não. Ajude a sua filha, o seu filho, a ensinar os seus netos. Deixe o legado. Eu tive uma avó assim, sabe? Tive duas avós maravilhosas, mas uma das minhas avós, ela era conhecedora da palavra de Deus. E muitas coisas que eu aprendi com ela. Eu ia para casa dela, não me esqueço disso. Às vezes, a minha tia saía para trabalhar e ficávamos eu e minha avó. E ela deixava eu mexer na radiola, era uma radiola grandona, e a gente manipulava aqueles LPs grandões que tinham ali, e ali eu ficava cantando louvores, e ela falava assim, você já sabe ler, filha? Lê pra vovó aqui. Ela punha um salmo para que eu pudesse ler, e ali ela me explicava com as palavras mais singelas, e a palavra do Senhor veio. Ela semeou dentro de mim algo que homem nenhum pôde semear. Foi minha avó. Começou lá na minha infância. Então ela ajudou a minha mãe, ela ajudou o meu pai, ela cuidou de mim espiritualmente, ela deixou um legado, a eterna Dona Eufrásia, eterna porque ela vive para sempre, quando o Senhor a chamar, assim eu creio. E então eu coloco diante de você essa oportunidade de ajudar os seus netos e suas netas a fazerem diferença nessa terra, assim como Timóteo fez. Através da vida de Timóteo, Paulo, uma pessoa tão conhecida, né, que fez tantas viagens missionárias, que teve esse encontro com Jesus, através da vida de Timóteo, nós hoje podemos aprender sobre como proceder dentro da igreja, como ter uma fé de verdade. Então, eu peço a você que, em nome de Jesus Cristo, você consiga levar para dentro da sua casa essa presença do Espírito Santo, mesmo nós sendo falhos. Nós somos falhos como mães, como mulheres, como esposas, mas nós não estamos olhando para nós mesmos, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque é Ele o único que tem o poder de transformar a nossa vida e transformar os nossos filhos, os nossos netos e a nossa casa. Sabe? Que Jesus possa trazer para dentro de você uma convicção tão forte que você precisa deixar algo além dos seus bens materiais para os seus filhos. E que você precisa fazer a diferença para que os seus netos tenham a alegria de permanecer quando as lutas vierem. Eu espero assim que com essas dicas de Lloyd e de Eunice, a Bíblia parece que tem uns 3 versículos apenas falando sobre elas, mas a gente pode tirar algumas características da vida dessas mulheres, né? Uma das características, cuidavam da vida espiritual do filho e do neto, davam testemunho. Mesmo Eunice sendo casada com um homem que não conhecia a palavra, ela acreditava, ela era convicta, a sua fé era uma fé sem fingimento. Por essa fé sem fingimento, ela transmitia a verdade. Sabe quando você reconhece no outro que não existe verdade nos olhos dele? Mas em compensação, quando existe a verdade nos olhos, você consegue sentir? Eu imagino Timóteo recebendo essa verdade, porque essa verdade era algo que elas viviam e que elas queriam trazer para a vida deles, para a vida dele, para fortalecer ainda mais o ministério e a presença deles nessa terra. Uma presença cheia de Deus. E quando elas souberam, isso que eu deixei aqui eu acho muito interessante, olha. Quando elas souberam que Jesus era o Messias esperado, elas receberam o Evangelho e não se preocuparam com os outros. Iam e diziam, mesmo sendo judias. Agora você imagina, os judeus, a maioria quis apedrejar Jesus, né? E muitos não receberam Jesus. Porém, essas mulheres que já conheciam a palavra do Senhor, quando elas entenderam que Jesus era verdadeiramente o Messias, elas não se importaram. Elas recebiam as pessoas que vinham falar de Jesus, elas abriam o seu coração e elas colocaram o seu neto, o seu filho
ali, cheios da palavra, para que um dia eles fossem usados da forma que Timóteo foi usado. Que a sua geração faça diferença nessa terra, que a minha geração faça diferença nessa terra. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas até 1000 gerações de dentro da sua casa. Que toda maldição caia por terra em nome de Jesus e que haja muita presença de Deus. Que você consiga entender que a verdade é a palavra de Deus e que isso ninguém tira de você. Esse é um legado que ninguém tira de você e ninguém tira da sua casa. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Perdoe as falhas, né, que às vezes a gente troca as palavras, mas que o Espírito Santo, de uma forma grandiosa, venha te fortalecer para você ser essa mulher de fé dentro da sua casa. Que você não preocupe com o que os outros falam de você. Você às vezes foi religiosa a vida toda, assim como elas eram mulheres religiosas que conheciam o Velho Testamento. E às vezes agora, nesse momento, você está entendendo que Jesus Cristo, Ele faz a diferença dentro de nós e Ele deixou em nós o Espírito Santo. Não tenha vergonha dos outros. Não tenha vergonha dos outros. Elas não tiveram medo e elas não tiveram vergonha. E por isso Deus honrou a vida dessas mulheres quando elas puderam olhar para o filho e para o neto. Que você possa olhar para dentro da sua casa, para a sua geração e ter a alegria de saber que o Senhor tem cuidado. Fica na paz, Jesus te abençoe. Não deixe de compartilhar essa palavra se o Senhor falou verdadeiramente ao seu coração. E que em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor venha ser aí distribuída, levada aos 4 cantos dessa terra. Seja você uma pessoa que faça parte desse vento, que leve a palavra, que divulgue a palavra. Muito obrigada por me ouvir mais uma vez. Fica na paz. Jesus Cristo te abençoe. Deixa seu comentário aqui, é muito importante para mim. Até mais.